Eu acho que a pandemia... E os 40 mais sabem, porque eles viveram isso. Antes da pandemia, Antes da pandemia. Eu vejo que os adolescentes, os jovens, inclusive teve vários problemas das crianças, né? Do período da pandemia, que ficaram muito afastadas. Elas pararam de conviver com as pessoas. Então, isso eu acho que vai ser um déficit dessa próxima geração. Mas, aí a gente entra. Como é que a tecnologia vai suprir ou vai se integrar a isso, né? O grande diferencial está na geração de 40 a mais, porque elas entendem de pessoas. Então, a integração vai estar na dominância de pessoas, você entender de pessoas. Tanto é que a NR1, que agora é o boom do momento, que fala sobre a saúde mental, é justamente entender o ser humano. Por mais que a tecnologia venha, por mais que as IAs estejam dominando, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Porque não existe, né, negócio que não vai estar envolvido as pessoas. Por mais tecnológico, por mais recuado que seja esse mercado, né, de pessoas, e hoje tem muito mais, por exemplo, os chatbots que tomaram conta do WhatsApp, por exemplo, né? Então, toda a automação, por mais que tenha isso, as pessoas ainda querem falar, eu quero falar com o humano. Sabe, eu quero falar com alguém. Sim. Eu quero ter uma resposta. Então, o grande segredo, e eu falo sem medo algum, as pessoas... Quer ser um profissional diferenciado, você tem que entender de relacionamentos, de pessoas. Você tem que entender da interação humana. Você tem que entender de inteligência emocional. Porque já, né, quem fala que o que nós temos aí das IAs, por exemplo, o ChatGPT ou qualquer outro, o Gemini, o Copilot, não são inteligências artificiais, né? São consciências artificiais, tem outro nome para isso, que não é nem inteligência. Então, independente das IAs que a gente tem ao redor, as pessoas precisam entender de pessoas. Com certeza, isso é fundamental. Me diz uma coisa, nessa tua trajetória toda... O que em nenhuma entrevista te foi perguntado? Uma pergunta que nunca te fizeram. Então, eu fiquei pensando sobre isso. Né, vamos para um podcast, o que será que vão perguntar? Vocês estão ali. E eu acho que não me perguntam sobre maternidade. Olha, é interessante, né? Eu falo muito, e eu acho que até por isso, porque como eu falo muito de trabalho, eu falo muito de... E aí tem determinadas áreas que eu conto também a minha trajetória no esporte, porque na mudança da minha mentalidade de carreira veio também o esporte, né? Porque eu tenho uma trajetória de ex-obesa. Eu digo, a gente nunca é ex-obesa, né? Eu sou uma obesa magra. Né? É isso. Sabe o alcoólatra que não tem? Sim. É isso. Eu sei que eu tenho a tendência e tal. Então, eu falo muito da trajetória do esporte. As pessoas acabam perguntando muito sobre o esporte, porque aí eu virei triatleta. Né? De repente, virei triatleta. De repente, virei maratonista. Mas isso foi uma trajetória também de longa data, assim, de 10 anos. Esse ano vai fazer 10 anos que eu comecei a corrida e a minha transformação. Mas nunca me perguntam sobre a maternidade, sobre os filhos. Conciliar, né? Isso, né? Porque todo mundo acha que é muito fácil conciliar a maternidade com todo o resto que a gente já tem de exigência, né? É bastante complicado. Para empresárias, como é que foi para ti isso? Então, é muito interessante porque como eu tive filhos muito cedo, a maternidade não me incomodou, ou não atrapalhou, ou não trouxe desafios. Falar atrapalhou, incomodou, parece uma coisa horrível de falar de filhos, né? Mas não trouxe desafios porque os meus filhos já eram grandes, entendes? Então, eu tive filhos muito cedo e na minha transição de carreira, eles já eram grandes. Quando eu comecei ele em 2014, 2015, meu filho já era grande, então eu já não tive aquela dificuldade de onde deixar, com quem deixar. Eu também tive uma rede de apoio boa, porque minha mãe morava perto, então eu morava perto de casa, da casa da minha mãe, então a mãe ficava de olho nos meus filhos, mas eles eram grandes já. Então hoje eu tenho um filho de 31 e um filho de 24. Na minha carreira, né, pensando em 5 anos atrás, quando eu comecei a investir mais na minha empresa, meu filho tinha 19, o meu filho mais novo. Então, eles... Entende? Então, já eram quase adultos, né? Adultos. Então, eu tive essa facilidade e eu falo isso, né? Eu lancei um livro.
E eu não trouxe o livro aqui, porque eu quero ser convidada de novo para falar do livro, tá bom? Com certeza, maravilha. É uma estratégia, tá? Sim, Estrategicamente eu não trouxe o livro, mas o meu livro fala, o nome do livro é Dona de Si, Dona da Sua Carreira, Dona do Seu Negócio. Fantástico. É linda a história. Eu sou uma coautora, né? E a editora é em Belo Horizonte. Tive lançamentos em Belo Horizonte, lançamentos em São Paulo, lançamentos aqui em Blumenau. Muito legal. Muito Vamos legal. Marcar mesmo. É uma história mais lá pra frente. E eu conto no livro justamente isso, porque assim, a maternidade, eu sei da bênção que é eu nesse momento da minha carreira estar com os filhos grandes. Né, estar com os meus filhos já independentes. Porque nessa transição de carreira, nesse livro, tem várias outras coautoras que contam o desafio de ter filhos pequenos na transição de carreira. Né? Tem uma autora querida, né, a Natália, ela é de BH e ela é uma física nuclear. Você já conheceu uma física nuclear, Daniel? Nunca. Não é, guria? Nunca conheci uma física nuclear, não. Conheci algumas pessoas que fizeram física, estudam, são físicos e tal, mas físico nuclear era um que eu Ela conheci, é pesquisadora, trabalha na usina nuclear, entende? E ela é uma coautora comigo no livro. E ela tem filho pequeno. E ela conta essa história de voltar para o mercado de trabalho, da grande dificuldade que é para a mulher. Entende? Então, eu sei que eu tive uma bênção dos meus filhos serem grandes e eu poder dedicar quase que full time à minha carreira, exato.